Então, pessoal, finalmente a gente chegou num ponto interessante, né? Como construir declarações do tipo if else, loops for e loops while, né? Então, por exemplo, como é que eu posso traduzir, né, ou gerar um código, fazer o que o compilador faria para realizar esses trechos de código aí, ou seja, se I igual a J, F igual a G mais H, F igual a F menos I, né? Como é que eu posso fazer isso? Vamos ver aqui, né? Então, aqui a gente atribuiu, né, a variável F, né, ao registrador R0, a variável G ao registrador R1, a variável H ao registrador R2, a variável I ao registrador R3 e a variável J igual ao registrador R4. Tá? Isso foi uma decisão aí do programador, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Primeira coisa, como é que eu vou comparar I e J, né? Olha, o I é o R3, né? E o J é o R4, né? Então eu vou usar a instrução CMP, né? R3,R4, né? Eu somente devo executar F igual a G mais H, né? Se essa condição aqui for verdadeira, não é isso? Então, para isso, eu vou usar, né, aqui esse desvio condicional, né? Olha, BNE-L1, né? Então, o que acontece? Branch not equal, né? Então, eu vou desviar se R3 não for igual a R4, ó, branch not equal, né? Então, ou seja, se R3, tá, não for igual a R4, not equal, eu vou desviar, né? Que é a mesma coisa de dizer, tá, que se eles não forem iguais, eu não vou executar F igual a G mais H, né, que é essa linha aqui. Porque entenda que se esse branch acontecer, essa instrução aqui não vai ser executada, né? Porque o desvio, o branch, vai levar o código daqui direto para L1, né? E L1 é o que? É um rótulo, né, que está identificando aqui, onde contém a linha, né, que é F igual a F menos I, ou seja, sub R0, R0, R2, né? Compreendido que R0 está associado a F, que R2 está associado a I, eu vou ter F igual a F menos I. F igual a F menos I. Então, recapitulando, tá? Eu só devo executar F igual a G mais H se o I for igual a J. Como é que eu vou fazer para construir isso em assembly, né? Eu vou usar a instrução branch not equal, tá? E vou usá-la, né, para desviar a execução diretamente para essa linha aqui, né, saltando essas duas linhas aqui, F igual a G mais H, que está traduzida como ADD R0, R1, R2, né? Então, se R3, né, agora vamos estudar o outro caso. Se R3 for igual a R4, bom, se R3 for igual a R4, né? Então esse desvio não vai acontecer. Como esse desvio não vai acontecer, né? No caso de R3 ser igual a R4, qual é a próxima instrução a ser executada? A próxima linha. Então essa aqui. E ela vai ser executada, ok? Vamos para o próximo exemplo, né? O próximo exemplo, né? Seria um código alternativo para a mesma coisa, né? É a mesma coisa, ó, se igual a J é a mesma coisa. Como é que é esse código alternativo? Ele faz uma comparação também, tá? Entre esse aqui é comentário da linha anterior que acabou ficando fora, tá? Então set flags with, então as instruções são essa e essa. Desconsiderem isso aqui, que isso aqui é
comentário da linha anterior, né? Então aqui eu faço uma comparação entre R3 e R4, até aqui não muda, né? Ele começa aqui fazendo exatamente a mesma coisa, então para cá não muda. Só que aí ele vai usar uma instrução, essa instrução que faz a soma, né? Que faz o F igual a G mais H, ele vai usar ela de forma condicional, olha, ADD é que. Então quando é que essa instrução aqui é executada? Quando o R3 for igual a R4, né? Que é justamente o F igual a G mais H, né? Ficou mais compacto, né? O código ficou mais compacto, né? Usando o ADD é que, né? Só que isso é privilégio do ARM, né? Como a gente falou para vocês anteriormente, né? Ou outras arquiteturas não tem esse tipo de artifício, tá? Agora vamos ver aqui, né? A seguinte situação. A gente vai comparar, né, os dois códigos, tá? Vai comparar os dois códigos, né? Esse aqui é o código, né, que foi proposto no primeiro slide, esse aqui é o código que foi proposto no segundo slide, né? Esse aqui trabalha com o desvio condicional e esse aqui trabalha com a instrução executada de forma condicional, né? Então aqui eu tenho 4 instruções, aqui eu tenho apenas 3 instruções, né? Então é useful for short conditional blocks of code, né? Então isso é útil quando eu tenho blocos condicionais pequenos, olha. Isso é um bloco condicional pequeno, olha, isso aqui é um bloco condicional, o if só tem uma linha dentro desse bloco condicional. Então isso é um bloco condicional pequeno, né? E como é que eu posso fazer uma construção do tipo if-else, como essa daí? Vocês não querem pausar o vídeo e tentar vocês mesmos construírem? É um desafio, né? Então, por favor, parem o vídeo, tá? Tentem fazer à mão, né? Aí depois, se quiserem compartilhar a solução de vocês, que vocês encontraram sem olhar, hein? Sem olhar. Vocês já podem postar lá no vídeo e ganhar a presença da semana 4. Aí já tem um comentário aí, comentário útil, né? Vi muitas pessoas dizendo que não gostavam de fazer comentários inúteis, mas esse seria um comentário extremamente útil e você já ganha a presença. Então vamos lá para a solução. CMP R3,R4, tá? A BNE-L1, quer dizer, BNE, Branch Not Equal, né? Então, ele vai desviar a execução para o else, né? Para o L1 aqui, se o quê? Se, tá? Se o R3 for diferente do R4, né? Então, a condição contrária aqui, a condição complementar de igual a J, né? Por outro lado, se R3 for igual a R4, ele não vai executar esse branch, ele vai executar aqui o ADD R0, R1, R2, né? Vai executar essa linha aqui, né? E vai fazer um branch para L2, né? L2 é o código que vem aqui, a continuação aqui do código, após o else aqui, if else, e o código continua aqui, né? Note que se ele não, esse branch aqui é um branch incondicional. Se ele não coloca esse branch aqui, esse código aqui seria executado, né? Seria executado. E aqui é um if else, é para executar ou isso, Então, uma vez, né? Que esse ADD aqui foi executado, esse sub não pode ser executado. Por isso que tem esse branch L2 aqui pulando para L2, pulando para depois do sub, desviando para depois do sub, né? Então, recapitulando, eu tenho uma comparação, né, inicial, normal. Aqui eu tenho um desvio condicional, que é para ir para o else, né? Caso R3 seja diferente de R4, ou seja, caso I seja diferente de J, ele vai lá para o else, né? Caso não, ele vai executar o bloco aqui, né? O F igual a G mais H, mas diferente do código anterior, pessoal, aqui, isso daqui era o F igual a F menos I era sempre executado, né? Agora não.
Agora ele só vai ser executado ou um ou outro, né? Porque é um if else, é diferente, né? Então, nesse sentido é que eu uso aí o coisa, né? Vamos então, agora um código, como é que isso poderia ser construído de forma alternativa? Quem sabe foi uma das soluções de vocês aí, né? Sem usar branch, utilizando apenas aí as instruções condicionais diferentes de branch, né? O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele compara R3 com R4, aí ele coloca add aqui, né? Ou seja, ele vai executar essa adição se R3 igual a R4. E depois ele bota um sub-NE, que é o else, o not equal. Ó. O else seria o not equal, o inverso disso aqui. Ó. Então ele vai executar essa subtração se R3 for not equal to R4. Entendeu? Bem compactozinho, né? Agora a comparação dos dois códigos, né? Aqui a gente é bem mais compacto, né? Esse código alternativo aí, né? Coloca lá nos comentários do fórum a solução de vocês. Fiquei curioso. E vocês podem simular esses códigos aqui no simulador. Olha como o simulador tornou uma coisa interessante, né? Testem, né, também os códigos de vocês, as soluções de vocês no simulador. Agora é que a coisa ficou mais interessante. Olha esse código em C aqui. Né? É um código que faz o cálculo, né? Faz uma potenciação, né? Um cálculo, olha, de a potência, né? Uma potência de 2, né? Então, essa potência pou, né? Uma variável aqui, ela começa em 1, né? E ela vai sendo multiplicada. Ó. Pou igual a pou vezes 2, né? E x que começa em 0 x é feito igual a x mais 1. Né? Isso vai acontecer enquanto o pou for diferente de 128. Né? Então ele vai começar aqui com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e né? Aí vai sair desse while. De novo, tentem fazer isso aí, por favor, né? Em assembly. Você já tem condição de fazer isso, né? Já tem total de condição de fazer isso, né? Então, o que esse código faz? Determines the power of x such that... Então, ele resolve essa equação. 2 elevado a x igual a 128. Olha, o x ele vai ser a solução dessa equação. 2 elevado a x igual a 128. Olha como digamos assim, potente, né? Esse resultado não é uma equação simples, né? Pá, em assembly, como é que fica? Bom, a gente começa colocando, a gente atribui, né, logicamente, aqui dentro da cabeça do programador, a gente atribui o pou vai ser o R0, o x vai ser o R1, ok? Eu inicializo o R0 com 1, inicializo o R1 com 0, né? Tranquilo. Aí aqui, e esse while aqui, professor? Isso aqui é só um rótulo, tá? Que ele usou esses rótulos aqui, while, done, para ficar mais fácil de entender, mas não precisa... Aqui é uma palavra qualquer, né? Pode ser o nome de vocês, mas enfim, vamos entender. Isso aqui é só um rótulo, né? Então não é instrução. Primeira instrução é essa, segunda instrução é essa, terceira instrução é essa aqui, CMP R0, 128. Ele começa comparando o R0 com 128, né? E a próxima instrução é um desvio condicional. Então, se é a que está dizendo aqui, olha, branch desvie para done, ou seja, vá para o final do programa, done se R0 for igual a 128. É a primeira coisa que ele faz. A próxima instrução que ele faz, pessoal, é essa continha aqui, ó, pou igual a pou vezes 2, né? Ele usou, como é para multiplicar por 2, pessoal, basta você fazer um shift para a esquerda, né? Um logic shift left, tá? Logic shift left, né? Então, do R0, né, deslocado de 1 bit para a esquerda, armazenado no próprio R0. Isso vai fazer com que a variável seja multiplicada por 2 e armazenada
nela mesma. Então essa operação aqui, ó, ele usou só um. Poderia ter usado o mu? Poderia, né? Mas ele quis fazer de forma muito simples, só usando o logic shift, porque multiplicar por 2, afinal, é só deslocar de um bit para a esquerda, né? E aí ele faz o que? Olha, o cálculo de x, né? Olha, ou seja, incrementa, ó, x igual a x mais 1, add r1, hashtag 1. Feito isso, ele continua no laço, ó, branch while. Então aqui é um laço, olha. Né? Então isso é um laço incondicional. Aqui, aliás, é um laço, não. É um desvio incondicional, né? Quando acontecer, aí ele vem para cá e ele continua, né? Isso vai ser quebrado quando? Vai ser quebrado quando o R0 for 128, quando essa instrução aqui finalmente for executada de fato, quando esse desvio acontecer, né? Que é R0, e aí ele vem direto para Doni, ele não vai passar por aqui. Então é isso aqui, olha, simples assim construir um laço while em assembly, né? E como é que a gente constrói aí então um laço for, né? O for, né, em assembly, aliás, em C, a gente sabe que ele precisa de uma inicialização, de uma condição, né, de uma operação de loop e finalmente statements, né? Ou seja, declarações que estão executando dentro do for. Né? Então, essas inicializações elas executam antes que o loop inicie. A condição ela é testada no início de cada iteração. O loop operation executa ao final de cada iteração, né? E o statement, né, executa cada vez que a condição é encontrada. De novo, parem e tentem fazer isso daí em assembly, ou seja, é um contador, né, que ele é inicializado em 1, né, e ele é sempre incrementado ao final, né, da iteração, e ele acaba quando o i for a condição de parada é i diferente de 10. E o statement, né, é sum igual a sum mais i, né? Ele vai somando, né, uma variável que é inicializada em 0, vai sempre acumulando aí os valores sucessivos de i, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, até que ele seja diferente de 10. Então, eu começo inicializando as variáveis, né? Primeiro eu atribuí i a R0, atribuí sum a R1 de novo, né? Isso é lógica, né? Isso é o compilador, o programador que decide como é que ele quer, né? Ele vai fazer o que? Vai inicializar, olha, o R0, né? O R0 que é o i vai inicializar com 1, né? Então isso aqui, olha, essa aqui está associado com essa linha aqui. Depois eu vou inicializar a variável contadora com 0, você vai fazer sum igual a 0, né? E aí ele declarou aqui um loop, um rótulo chamado for, né? De novo, poderia ser outro nome qualquer aqui, mas ele colocou for e done para ficar mais fácil da gente entender. Então, aqui ele compara, olha, R0 com 10, né? Com o valor 10 aqui, tá vendo? E ele desvia para o fim se R0 for igual a 10, né? Olha, se R0 for e o branch equal, né? Lembra que o branch equal desvia quando o R0 é igual a, né? Quando aqui essa subtração dá zero, né? Ou seja, quando R0 é igual a 10, né? Então, aqui ele já matou essa questão aqui do i diferente. Quando o i for diferente de 10, ele vai para Doni. Tá. Esse exit loop, tá? Isso aqui é comentário, tá? Não leve isso aqui em consideração, por favor. Então, depois do B aqui é Doni, né? Caso o R0 não seja 10, ele vai continuar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai vai acumular, né, o valor de i na variável soma e vai incrementar o computador, o contador, e vai voltar para o começo do loop, ó, branch for, e vai ficar nessa iteração aí, né, até que o i seja diferente de 10, né? Então, o que ele diz aqui? No ARM, né,
usar, né, olha, decremented loop variables are more efficient. Então ele vai propor aqui uma solução alternativa, né, mais eficiente. Vamos ver que solução seria essa, tá? O código é diferente, tá? O código é diferente, né? Então, em vez de ele começa com o contador em 9, vai dar o resultado da mesma coisa, mas só que ele está dizendo que fazer dessa forma aqui já em C, né? E aí traduzir assim é mais eficiente. Olha, começa com o contador em 9 e você para quando ele é diferente de 0 e você vai decrementando a variável i e vai somando sum, e vai acumulando em sum, né? Então, basicamente, né, atribuir aqui, inicializei R0 com 9, né, porque ele é o meu i, inicializei R1 com 0, que é a minha variável sum, tem aqui um loop for, né, lembrando que poderia ser qualquer nome, e eu faço o quê? add R1, R1, R0. Então eu somo R1 igual a R1 mais R0. E a próxima instrução é uma instrução, é uma instrução sub, né? A instrução que vai decrementar R0 igual a R0 menos 1, mas preste atenção no detalhe, ela é uma sub-S, então ela não só faz R0 igual a R0 menos R1, mas ela calcula as flags, né? Nesse sentido, essas flags vão ser utilizadas aqui pela próxima instrução, que é a instrução branch not equal for, né? Então, essa instrução ela vai executar caso, né, essa operação aqui, né, R0 menos 1, né, caso R0 menos 1, ela não tenha setado a flag de 0, ou seja, se R0 for basicamente diferente de 1. Então, se R0 for diferente de 1, né? Então essa instrução aqui ela vai executar, ou seja, eu fico no loop, ó, eu desvio para o loop enquanto R0 for diferente de 1, tá? É isso. Então, enquanto o R0 for diferente de 1, né, ele se mantém no laço, né? Quando o R0 for igual a 1, tá? Aí ele já sai do laço, ok? Então ele conseguiu, ó, perceba que ele conseguiu construir esse laço aqui de decremento com menos instruções, né? De forma assim bem otimizada, né? Bastando aqui, olha, recapitulando aqui para ficar claro, né? Aqui eu vou fazer R0 igual a R0 menos 1, né? Que é o meu i igual a i menos 1, né? E o que significa esse branch not equal, né? O branch not equal, ele desvia quando a flag de 0 não está setada. E para que a flag de 0 não esteja setada, ó, R0 tem que ser diferente de 1, né? R0 tem que ser diferente de 1, né? Ah, mas aqui eu tenho i diferente de 0, né? Mas se você testem no simulador, né? Para vocês vão ver que o número de laços, o número de iterações já foi computado, né? Porque se você vê a adição aqui ela já foi realizada. Vocês vão ver que esses códigos têm o mesmo valor, ok? Então isso diminui, salva, ó, saves to duas instruções por iteração. Olha como isso é importante, né? Olha, diminui duas instruções por iteração. Então se você tem 1 milhão de iterações, você economizou 2 milhões de instrução, né? Então, e eu tenho apenas, olha, aqui, olha, um desvio ao invés de 2, né? Então, eu aqui, olha, com essa instrução sub-s, eu já decremento a variável do loop e já faço a comparação também, né? Eu não preciso usar CMP, né? Porque a própria sub-s ela já faz, né? Ela já faz a subtração
e ela já deixa a comparação pronta aqui para a BNE trabalhar, né? Então não preciso fazer isso de forma. É por isso que, por causa desse tipo de estratégia, que os códigos do ARM são bem otimizados, né? Agora, isso para um compilador é, digamos assim, mais fácil, né? Mas para a gente, para nós humanos, né, pode ser um pouco difícil de compreender, principalmente quando a gente está começando. É isso, pessoal, né? Eu volto daqui a pouco. Paz.